Oi, minha gente, está no ar mais um podcast Escolha a Vida do SEDAP. Que alegria ter vocês aqui conosco novamente, né? Nós estivemos juntos mês passado, também aqui através do YouTube, SEDAP Pesqueira. Então, de fato, eu acho que esse podcast, ele veio trazer um diferencial, né, para as instituições, né, que falam em vida aqui em nosso município de Pesqueira, que é o SEDAP, a Associação POD e o AZEVI. Cada um com sua linha de atuação vem trazendo aí informações muito interessantes. E hoje o SEDAP, mais uma vez, dá continuidade a esse processo de diálogo, de entendimento de como funciona a instituição, de quais são os eixos de atuação. E hoje nós vamos falar sobre o eixo 3, o eixo produção sustentável e solidária. Produção sustentável e solidária. Mês passado, com Jamilson, nós abordamos sobre a questão das mudanças climáticas e recursos hídricos. E hoje eu trago aqui Paulo Fernando Muniz. Ele é técnico em agropecuária, né, pela Escola Agrícola, hoje Instituto Federal, né? E ele atua no SEDAP há bem pouquinho tempo, né, Paulo? Há quase 2 décadas aqui no SEDAP. Seja bem-vindo a esse podcast, Paulo. Saúdo a todos que fazem essa plataforma e especialmente aos internautas, né, que estão conectados. Que bom tê-lo aqui, viu, seu Paulo? Seu Paulo, a gente chama ele de seu Paulo e não é pelos cabelos brancos não, viu? Isso é a experiência que ele traz. Mas foi uma questão mesmo providencial, provocativa, trazer ele para a gente discutir o eixo 3. Ele que está nessa caminhada toda no SEDAP, e esse eixo ele traz uma perspectiva de produção sustentável e solidária. E aí o que é que esse casamento, essa junção, ela objetiva? Uma vez que aí tem 2 adjetivos primordiais na ação de produzir. O que é que esse casamento traz para nós? Produção sustentável e solidária. Então, esse adjetivo, né, que você nos traz, né, e fala 2 adjetivos, né, eu fiquei assim até um pouco... Foi provocativo para mim, né, porque quando ele fala sustentável e solidária, eu adicionei o adjetivo alerta. A de adjetivo, ele é um alerta a todo aquele contexto que traz visando uma produção sustentável. E o segundo, né, eu posso direcionar o adjetivo, o J, a justificativa de acessar alguns encaminhamentos, se não algumas decisões para uma produção, né, que já é a produção sustentável, da sustentabilidade, na questão da abordagem. Então, eu vejo que na alerta, a gente somos alertados a produzir, mas produzir com qualidade. Produzir um produto limpos. E quando a gente diz limpos, quer dizer limpo dos agrotóxicos, né? Limpo de algumas práticas de uso de fertilizantes, ou seja, um produto que realmente seja saudável e sustentável. Então, a ótica da produção sustentável e solidária, ela vai muito além da questão do meio ambiente, né? Ela vai muito além de uma produção em escala, sem observar que antes da gente falar nesse passo, a gente tem que olhar para uma questão básica, que é como a gente está produzindo sem agredir. Exatamente, Felipe. Veja, quando a gente diz a produção, eu acho que a gente pensa numa produção para a sustentabilidade, né, da família, né? Ou seja, produz o suficiente para que a família possa consumir com segurança, né? E aí, lá na frente, acho que vai ter algumas provocações também na questão dos excedentes, né? Mas aqui, nesse contexto, a gente vê que é uma produção limpa. E quando diz limpas, para o autoconsumo da família,
Quer dizer, é a preocupação de você produzir sem desmatamento, sem desertificar, sem degradar, sem poluir, né? Isso é uma produção, na verdade, sustentável. A sustentabilidade ela está dentro daquela questão. E aí traz o alerta, né? Com certeza. Alerta, né? Eu acho que isso não é de hoje que se fala, né? Das pessoas, até porque em uns anos atrás, quando se falava sobre a agricultura, a gente sempre dizia, né? Vamos fazer desse jeito, com cuidado, tem esse tipo de manejo. E aí a gente chega hoje, por exemplo, tem muitas áreas hoje que são improdutivas, né? Exatamente, Felipe. E outra coisa que a gente pode pensar também é a qualidade na semente, né? Você sabe que quando a gente diz produção sustentável, ela está ligada também às sementes crioulas, né? Isso. Os guardiões das sementes, que aí um pouco foram se perdendo ao contexto, né, da caminhada, né? A gente não pode produzir com uma semente que... Ou até tem gente que usa determinadas sementes até mesmo para alimentar animais, né? Quando a semente vem com... Exatamente. Hoje as sementes modificamente, né, elas são geneticamente modificadas, elas perdem vamos dizer, aquela potencialidade de produção, porque ela está relacionada ao uso de alguma outra substância, que seria alguns fertilizantes, que impede a sua até produção mediante a questão pluviométrica, né? Porque você sabe que quando você altera o sistema, ele exige, e é muito alta a exigência da questão para ter uma produção realmente, né, daquele produto. Agora, para a gente falar sobre essa questão da produção sustentável, a gente precisa olhar para o retrovisor. A gente tem que dar uma olhadinha ali, porque o que aconteceu... A agricultura não é nova, é óbvio. A gente sabe que a agricultura ela surge desde o início, existia a agricultura, mas uma agricultura mais rústica. Aí depois vem a Revolução Industrial, né? Lá com todo o maquinário, com a questão dos herbicidas, pesticidas, agrotóxicos, né? Inseticidas também, para a questão do controle de pragas, os fertilizantes. E aí essa questão da produção, Paulo, ela nem sempre tratou das questões sob uma ótica da sustentabilidade. Aí eu pergunto ao senhor, o que isso ocasionou? Veja só, na questão desses cuidados, né, que você traz, né, no uso, né, dos agrotóxicos, né, dos pesticidas, dos fertilizantes, a gente sabe que, e você traz esse retrovisor, é super importante, porque lá atrás a gente produzia, vamos dizer assim, produtos limpos, quer dizer, sem uso desses fertilizantes e pesticidas e outros mais, mas também a gente fazia um trabalho que talvez nem se desse por conta da importância que você tinha para produzir. Veja, eu sei que lá atrás a gente tinha um controle biológico, muito antes desses usos das pesticidas. Quer dizer, era uma forma de você poder produzir com qualidade, mas também uma produção, talvez visualizando uma produtividade, né? Então, a gente se fazia um processo natural, que eram os controles biológicos. E lembro até bem, né, que tinha até não sei se era um insetozinho que era a joaninha, que ela fazia esse controle, também plantas consorciadas que faziam o controle também biológico, né, das pragas, que também existia, hoje bem mais, mas lá atrás também já existia. Então, isso dava uma certa tranquilidade para o produtor, mesmo eles, às vezes, faziam nem sabiam que estava fazendo tão bem. Então, depois traz essa outra parte, né, que você bem coloca, o uso dos agrotóxicos, né, os fertilizantes, as pesticidas, os herbicidas, né, que aí compromete de uma forma e danifica o meio ambiente, porque aí você já não tem o controle biológico, ele já se foi. Porque no uso desses agrotóxicos, desses pesticidas e herbicidas, eles eliminam vamos dizer, aqueles insetos que tinha que fazer esse controle. Então, começa a ficar mais difícil você
ter uma produção, se não uma produtividade. Fica bem mais difícil. Sem falar nisso que você colocou. A desertificação, a degradação, a infertilidade do solo, porque aí passa a matar todos os micro-organismos que existem no solo, então a oxigenação do solo já não existe, a fertilidade já se foi. Então se faz necessário trazer outro tipo de semente, que é justamente aquela semente modificamente, né, que é geneticamente modificada, mas também elas não vêm só, elas vêm com outro aparato para que haja uma produção. Então, isso foi, poderia dizer assim, foi uma tecnologia nova que usaram, que veio, é nova, sim, mas ela veio para não contribuir muito para o pequeno produtor, para o agricultor de agricultura familiar. O seu Paulo costume. O Paulo Fernando. E fora isso, a gente ainda tem a questão da degradação dos rios, das águas, né? Porque o uso em demasiadamente, também matam os peixes, poluem as águas, contaminam as pessoas. Então é outra situação aí, né? Exatamente, Felipe, porque, veja, na questão que você traz, super importante isso aí, porque não só matar os peixes que serviam como alimento também para aquele povo naquele tempo, né? Mas também faz a degradação do solo através de assoreamento dos rios, porque mata certas plantas, né? E aí o solo fica mais solto, né? E ele desce nas enxurradas e assoreia os rios. E também as matas ciliares, que é uma coisa super importante, elas se vão. Tudo dentro desse processo que você traz. Então, realmente foi uma certa avanços, que eu não vou dizer avanços negativos, né? Entre aspas, porque não vou dizer aqui também que você não pode usar, não deve usar os produtos defensivos, mas sim, porque queira ou que não queira, existe uma legislação, existe uma lei, e isso não é fiscalizado, não tem controle, e isso é o mais grave de tudo, é isso aí. É falta de controle, é falta de conhecimento, é o manuseio, quer dizer, a pessoa que está usando não tem a mínima condição. Isso se relaciona à questão das ATEs, que são as assistências técnicas que não chega ao pequeno produtor. Então, por isso, compromete todo o sistema de produção e o meio ambiente. Eu estava vendo uma reportagem recentemente em que os produtores de abelha eles estavam perdendo sua produção porque aos redores de onde eles colocavam suas caixas, né, para captar as abelhas, enfim, onde eles tinham seus apiários, os fazendeiros, eles jogavam fertilizantes de cima, né? Então, aquele fertilizante, não sei, fertilizante agrotóxico, aqueles fertilizantes caíam nos apiários, lá nas colmeias, e matavam as abelhas. Então, eram muitas abelhas mortas. E isso assim, de certa forma, é uma coisa que tem acontecido e tem sido... As pessoas estão naturalizando esses processos, né? Felipe, é interessantíssimo essa colocação sua, porque isso que você traz, isso é verdade, e mais ainda, né? A gente percebe que a produção até das plantas nativas, elas se dão muito pelas abelhas. E por isso, hoje, a gente já vê algumas plantas ficando no processo de extensão, né? Parte de extinção. Elas estão se entrando até nas APPs, né? A área de preservação permanente. Por quê? Porque boa parte dessas plantas estão diminuindo, principalmente essas plantas mais nativas, né? Através desse processo do uso dos agrotóxicos, né? Que alguns fazendeiros se faz muito hoje. Então, isso tem diminuído e tem comprometido as matas, né? Aquelas plantas nativas tão importantes que estão no processo de extinção. Então, além da saúde, né, Felipe? Porque a questão humana também, você sabe, há esse tempo que eu estou aqui no CIDAP, notavelmente a gente tem percebido muitas vidas sendo cefadas através de cânceres, né, através do uso de produtos indiscriminados, pessoas que não têm o mínimo conhecimento de fazer o uso daquele produto, então, ao longo dos seus 40, 50 anos, eles estão chegando, muitos estão chegando essa doença e está disseminando muitas pessoas. Porque além de usar, ainda tem a questão do manejo, que não faz da forma adequada, né?
E aí tudo isso tem um resultado, um impacto, né? Tem pessoas que fazem uso desse produto que não têm um conhecimento mínimo nem das APIs, né? Eles não têm esse conhecimento. E quem paga, que eu acho que é o mais, não vou dizer culpado, mas o mais agravante, eles não dão essa condição. Sim. Então, isso é um comprometimento quase no contexto geral de todos esses itens citados, né, que não tem controle, é totalmente aberto, e a pessoa que está querendo ganhar, usando aquele produto para ganhar aquele dinheiro para sobreviver, não tem é quem vai pagar, infelizmente, com a vida. O SEDAP, ele tem uma atuação e ele estimula a produção dos grupos acompanhados de modo sustentável. Como é que isso ocorre, Paulo? E quais são as principais atividades que o SEDAP desenvolve nesse eixo? Nesse eixo, Felipe, a gente traz a questão da agricultura familiar, né, que é o básico, né, que vamos dizer aqui, e o SEDAP ele é pioneiro, né, nessa questão. Eu que o diga, né, há 20 anos praticamente aqui, né, a gente tem vivenciado muitas situações de grandes estiagens, e aí há esse olhar, esse se importar diferente do SEDAP para incentivar a agricultura familiar dentro de uma perspectiva de uma criação de pequenos animais, tanto na parte de produção, vamos dizer, de alimentos, como também nas proteínas, né? Então, eu vejo que o SEDAP, nesse sentido, essa agricultura sustentável, né, ele tem feito o seu papel, tem trazido, tem inovado, né? As tecnologias, sim, benéficas, têm chegado, têm sido abraçado, se não, você já conhece muito bem, né, que nós estamos saindo, às vezes, dependendo da comunidade, pelo seu envolvimento e a sua organização, de uma produção para, além da produção, excedente, que dá, sim, que se consolida a sustentabilidade através dessa produção. Então, isso o SEDAP tem, eu costumo dizer assim, usar essa palavra, tem se importado com esse público, né, da agricultura familiar. O senhor trouxe essa questão da agricultura familiar, então, dentro dessa perspectiva, se estimula a questão de quintais produtivos. Outra questão forte no trabalho do SEDAP, Paulo, é a questão da capnocultura, né? Que surgiu aí em determinado tempo e até hoje, né, a capnocultura ela é uma cultura que se instalou aqui no semiárido e que vem dando certo, muito apesar, né, da gente saber hoje a dificuldade, né, de muitas famílias criadoras de caprinos para o escoamento, quando eles produzem em grande quantidade, é óbvio, para o escoamento do leite, né? A gente teve uma interrupção aí no programa do leite, e isso gerou uma dificuldade para aquelas famílias que produzem e que faz a venda desse leite excedente. Então, hoje, muitas famílias aí estão lutando, e a gente discutiu isso no Fórum da Capnocultura, junto com as pessoas que o fazem, para que esse programa ele possa voltar, né? Porque ele, de fato, é um incentivo e é uma mão na roda, né, dos criadores de caprino, já que tem a sua produção para escoar. Super importante essa atividade para a agricultura familiar, né? Não só a produção de alimentos, vamos dizer assim, né? Mas também essa produção de proteína e o leite, né? Até na Bíblia fala, né, os produtos mais completos, né, leite e mel, né? Então, o SEDAP também, ele tem... Eu até diria, Felipe, que essa atividade da caprinocultura ela não é nova, senão uma das primeiras, né, que chegou ao Brasil na descoberta, mas ela estava há muito tempo adormecida. Quer dizer, o SEDAP é um resgatador, se essa é a palavra, né, de coisas que muitos se deram muito bem e ao longo do tempo foram se perdendo pelas modernidades, mas o SEDAP retoma, desmistifica algumas práticas, vou dizer, de algumas novidades que a gente achava que era, que na verdade não vou dizer que não era, mas que não era tão importante, e volta a trazer aquela questão da capinocultura, onde a família tinha garantia do produto, né, de excelência, que é o leite, né, para a sobrevivência das crianças. Inclusive,
ele tem um teor de proteína bem mais de fácil absorção do que o leite de vaca, e isso contribui muito, né, para quem tem intolerância a algumas lactoses. Não quer dizer que ele não tenha lactose, tem, mas bem menos. Mas também a proteína. Então, no ano de 2012, foi o diferencial, onde a seca consumiu praticamente tudo que existia na nossa região, inclusive até as palmas forrageiras que davam alimentação para o gado, e não morreram muitos animais, e o CW já vinha com um processo de resgate dessa capinocultura para a agricultura familiar, e aí foi onde consolidou, já que não tem como ser diferente. Hoje, o CW é pioneiro, acho eu que foi o CW que resgatou, né, essa atividade que estava, como eu falei bem, adormecida, e hoje, mais ainda, uma coisa extraordinária, foi o sistema de criação. Porque quando se falava em caprino era confusão. Por quê? Porque você criava um animal, o animal ia comer as plantas do vizinho e se gerava uma confusão, atritos. Então você traz um sistema semi-confinado, se não confinado, e hoje foi consolidado uma atividade rentável e também com até resgatou um pouco assim o protagonismo da mulher, porque, na verdade, por se tratar de um animal pequeno, ele realmente é criado num sistema intensivo e não necessariamente precisa uma mão de obra mais qualificada, vamos dizer assim, do homem, né? O homem já da casa, ele já faz os trabalhos que já de rotina, e a mulher se inseriu dentro desse processo. Então, esse foi um processo de grande importância, que não só resolveu o problema da alimentação, mas também levou alguns jovens à universidade através de uma renda que foi gerada dentro do processo da criação de pequenos animais. Certo. Inclusive, só para lembrar, agora o CEDAP está executando um projeto financiado pela ADEP. A ADEP é parceira do CEDAP, né, no desenvolvimento das suas ações, e esse projeto tem foco justamente e objetiva trabalhar a questão da capinocultura em nossa região. Então, nosso agradecimento à ADEP, né, por mais uma vez aí tá com essa parceria com o CEDAP, agradecendo a nossa parceira Misério, a CHEI, a emenda parlamentar do deputado Valdemar Borges e a UBNB também. Esses parceiros acreditam que plantar esperança, né, esperançando, faz toda a diferença na vida das pessoas que convivem no semiárido. Nós falamos da questão da sustentabilidade. Nós falamos aí sobre a questão de produzir de forma sustentável, sem agredir, colaborando para que a Mãe Terra dê retorno aos agricultores, de forma com que a gente olhe para ela também com carinho de mãe. E agora a gente traz a perspectiva da questão da produção de forma solidária. Esse trabalho voltado à economia solidária, Paulo, ele derruba muitas barreiras, inclusive a da questão da economia capitalista. Só que não é uma tarefa muito fácil, né? Quando a gente fala em capitalismo, a gente sabe que é difícil. Em solidariedade também. Como é essa tarefa? Como isso se faz? Essa questão, Felipe, do capitalismo, a gente vê que ela teve um viés de produção para o pequeno, né? E, às vezes, com as políticas públicas, né, elas trazem alguns créditos, né, que a gente recebe para o incentivo, e o governo ele se coloca dentro de uma lei, né, que é a Lei 11.947, que garante um pouco a produção desses produtos, mas, às vezes, ele chega de uma forma para o produtor que ele se encanta com as propostas que às vezes são não concretas, né? Aquelas propostas que realmente encantam, mas mas desencantam ao mesmo tempo, né? E aos pouquinhos ele não se dá dentro desse capitalismo e ele sai de um processo de organização de comunidade de produtos com segurança alimentar, com soberania alimentar, e se perde um pouco nessas propostas que encanta, como eu falei, mas não encanta a continuidade de uma produção.
Então, por isso, eu acho que a gente vê aí a questão da garantia de um produto, né? E às vezes por falta de conhecimento, se não há organização na base, né, de um planejamento, ele se perde dentro desse contexto da questão de se iludir pelo capitalismo, porque ele não tem sustentabilidade. E aí coloca a renda acima de tudo. Acima de tudo. Às vezes você tem um produto bom que poderia até, digamos, ser mais valorizado, mas aí você coloca fatores rentáveis acima daquilo que poderia valorizar o seu produto. Exatamente. E deixa de colaborar também com o local, a nível local, com a comunidade, com a coletividade. Sim, né? se perde justamente tudo isso que você falou. Se perde no caminho o contexto da organização e o planejamento. E parte para uma proposta encantadora que, na verdade, não vai encantar, e aí você se torna fragilizado, e aí, às vezes, fica até difícil retomar aquele contexto que era tão... que segurava um pouco aquela produção, mas que você tinha o conhecimento, que você se perdeu um pouco. Uhum. Então, é um resgate até de uma desconstrução para voltar àquele contexto. Aí já trazendo isso que o senhor diz, de voltar aos primeiros amores, digamos assim, como dizia uma amiga educadora, Lídia Lira, voltar ao primeiro amor. A gente traz a questão da economia solidária pensando em aspectos interessantes. Por exemplo, quando a gente propõe, o senhor propôs isso em uma das nossas comunidades há pouco tempo, em uma atividade executada lá. A questão do quintal produtivo. Né? As comunidades elas podem fomentar uma questão de economia solidária a partir desse movimento, quando a gente pensa na troca da mão de obra. Né? O senhor, a gente constrói hoje o quintal de Maria produz ali, a partir do seu quintal. Aquele grupo que construiu o quintal com Maria também pode construir o quintal junto com Joana. Então, essa troca de apoio comunitário, ela vai nessa perspectiva também de uma produção solidária? Com certeza. Felipe, e aí eu vejo o seguinte, nessa questão. Quando você diz resgata, isso aí eu entendo como os saberes do campo. Né? A gente, para chegar numa agricultura, numa economia solidária, ela passou por vários processos. Eu lembro bem, eu não sou mais criança, né? Mas lá atrás eu vi que, quando eu comecei a me ingressar dentro do processo da produção, existia um nome que chamava troca de produtos. Então, você se dava muito bem na produção de feijão, mas eu me dava muito bem na produção de farinha. Então, havia troca de produtos. Como também, ao longo da caminhada, foi se avançando. Então, não ficou só na troca de produtos. Depois, a gente foi para a troca de serviço. Veja que já eu vou ajudar tu a limpar, e aí traz essa questão dos quintais produtivos seu, que veja que não é novo, veja, lá atrás. Então, nós vamos construir o seu quintal e depois você vai ajudar eu a construir o meu. Então, veja, é troca de quê? De serviço. Uhum. Né? Depois dessa parte, a gente viu que houve a troca de quê? Não ficou mais na questão de que seriam mais individuais, família com família, avançou, porque a gente foi para os adjuntos. Não sei se você lembra dessa palavra. Adjunto quer dizer juntar uma comunidade para resolver um problema que talvez não fosse só de um, fosse de tanto. Exemplo, vamos consertar uma estrada. Então, é um processo de organização solidária, porque quando a gente adoece, a gente precisa de ser socorrido mais rápido. Então, naquele tempo, existia estrada intransitável, né? E então se consertava a estrada e já chegava carro e o socorro já era mais rápido. Por exemplo, limpar barreiros. E serve para o coletivo. O coletivo, limpar um barreiro, porque quando enchia, você via para toda a comunidade. Uhum. Então, se chamava adjunto. Limpar uma roça, vamos dizer, 2, 3 hectares, não seria uma família ou outra família. Então, era uma comunidade toda. Eu achei super interessante isso. Eu sou desse tempo, viu? Depois disso aí, a gente viu que aí sim foi modernizando. Aí chegou o quê? Os mutirões. Então, isso já avançou de um sítio para uma vila. Os mutirões, vamos pintar a igreja, vamos lavar a igreja, vamos
fazer um centro de atividade aqui, um campo de futebol, onde todo mundo se reúne. Então, isso aí já era os mutirões. Fazer um mutirão lá, né? Então, se falava muito isso. Depois veio a contrapartida. Quer dizer, ela voltou dos mutirões, e a contrapartida seria o quê? Eu recebo um produto seu e tenho uma devolutiva. Que isso, o SEDAP é pioneiro também. É pioneiro. Eu lembro assim, não sei, acho que eu não estou errado, mas quem determinou essa questão da contrapartida foi o SEDAP. Eu lhe dou um animal e você me devolve outro. E aí eu saio sucessivamente passando para outra família. E depois vem os fundos solidários, que mais avanço do SEDAP também, os fundos solidários comunitários, onde havia uma abrangência maior de pessoas, de famílias dentro de uma comunidade, ou seja, numa associação. Então não era mais um pontual como a contrapartida, mas sim os fundos solidários se avançou. E depois a economia solidária comunitária, que é o final, o mais atual hoje, né? Que aí, lembro que teve estudo aqui na nossa região que uma instituição de fora que fazia uma pesquisa e viu que o SEDAP, na época, eu me lembro assim, se não me engano, tinha mais de 100 famílias que estavam inseridas dentro dessa economia solidária. E que isso tinha modificado e, se não transformado, a vida de muitas famílias aqui na nossa região. É muita coisa, viu? Muita coisa. Muita coisa. A gente está chegando já pertinho do final do nosso podcast, Paulo. Ia ter tanta coisa para conversar que... Mas muita coisa. Quando se produz excedente, só para a gente pincelar isso aí, o que fazer? O agricultor, ele produz para consumo, mas de repente ele gerou um excedente. E o que esse produtor fazer agora com essa produção? É um grande desafio, né? Hoje acho que isso se compromete muito. Como eu falei, vou voltar um pouquinho à questão das políticas públicas, né, que garante as leis, e a gente sabe que as leis não tem que discutir, tem que ser cumpridas, mas elas não são cumpridas, porque ela diz que tem que garantir de 30% a 100% da compra desses produtos, né, e a gente sabe que nem 10% se compra, né? Tem aquela questão dos valores por família, né, que no programa do PA só 6.500, ou seja, esse 6.500 ele é distribuído para o ano todo, quer dizer, se você, Felipe, produzir e vender 6.500 no mês, você vai passar 11 meses sem vender. Tem um PENAI que ele garante a compra de R$ 21.500. Mas, lembrando que isso é no ano, são cálculos no ano. Então, você imagina que tempo nós vivemos, que situação nós estamos. Nós estamos impedidos de produzir. Porque se você produz mais um pouco, você não tem como vender, não tem um escoamento, não tem a garantia do escoamento da produção. E a gente sabe que 70% dos produtos que chegam na mesa dos brasileiros vêm da agricultura familiar. E ela é totalmente irreconhecível, quer dizer, os poderes não reconhecem, não valorizam. Isso é uma situação perversa, não pode isso acontecer. Isso a gente já tem feito manifesto, tem feito algumas questões em cima disso. Então, o excedente, ele é necessário. Ele não é nem necessário, ele é importante, porque o necessário seria para a sua sobrevivência. Então, quando você tem um excedente, então é importante. Uhum. Por quê? Porque você não vive só de comer. Você precisa de roupa, você precisa de calçado, você precisa de medicamento, você precisa viajar, você é filho de Deus, né? Com certeza. Eu não viajo muito, não, mas tem gente que gosta de viajar, né? Então, quer dizer, há um descontrole, sei lá, de desentendimento nessa questão. Eu não acho que é um desentendimento, mas, na verdade, é falta de consciência do poder público não valorizar uma base que segura praticamente o nosso país, porque os agronegócios é que levam uma fatia maior. E nos últimos anos, né, a gente viu uma queda abrupta, né, nessa questão dos programas no PA, na questão da merenda escolar, no PNAE. Agora, recentemente, houve a retomada do PAA, né? Esperamos nós que, de fato, com essa retomada do PAA, do PNAE, agora a retomada do CONSEA, do Conselho de Segurança Alimentar, né? Que é muito importante isso. Nós esperamos que, com o retorno desses programas, desses espaços de controle também, essas políticas públicas voltadas à produção, voltadas à agricultura familiar, voltadas ao homem do campo, possa novamente reafirmar nossas esperanças de fazer o produtor produzir com gosto, né? Sim. Ô, Paulo, a gente está chegando ao finalzinho do nosso
podcast. Outras vezes você vai estar aqui com certeza para a gente estar conversando sobre outros temas. E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está em casa, quem está nos assistindo. Felipe, eu diria que hoje a gente da agricultura familiar, que eu me enquadro nela, né, eu também sou produtor, estou inserido dentro desse processo da agricultura familiar. Uma coisa a gente tem que ficar, e acho que está sendo muito bem comentada, é a valorização, né, da segurança, né, alimentar, que muitas vezes o pessoal não compreende, né, a segurança alimentar com a soberania alimentar. A segurança alimentar é produtos de qualidade, né, limpos dos agrotóxicos. A soberania alimentar é você ter produto nas 3 refeições, né, de qualidade também. Mas o meu recado, talvez se fosse assim, né, a minha mensagem seria dizer ao produtor que desistir jamais. Jamais desistir, né? E também, não desistindo, ele tem que entender que o processo de avanço está dentro da organização. Né? Dentro de uma organização sempre. Quer dizer, desistir jamais, organizar-se sempre. Né? O tamanho da sua organização depende da garantia, né, do escoamento da sua produção. O tamanho da sua organização depende da sua garantia da produção, do escoamento da sua produção. Então, se você é organizado, Quanto mais organizado, quanto mais planejado, você se apodera daquele espaço e também você garante o escoamento daquela produção que você tem. Sem essa organização, não... É imprescindível. Nós não temos como resolver essa questão. Eu queria só lembrar para quem está em casa que nós temos espaços também de comercialização, que são as feiras da agricultura familiar e economia popular solidária. Aqui em Pesqueira, 2 terças-feiras ao mês, acontece a Feira da Economia Popular Solidária na Praça Dom José Lopes. Então, quem nunca passou lá ou quem passou e já é cliente, vai lá e confere os produtos da Feira da Agricultura Familiar aqui de Pesqueira, tá certo? Fica das 13 horas às 19 horas, tá certo? Às terças-feiras. Também nós temos as unidades produtivas que nós fazemos os acompanhamentos. Nós temos a cooperativa de beneficiamento do leite de Laje do Carrapicho, a Cobelac, que produz queijo, que produz o doce de leite. Nós temos a Apiasp, né, a unidade de beneficiamento do mel em Novo Cajueiro, que aí trabalha com a apicultura. Nós temos também a unidade produtiva de Bom Sucesso, a Lagoinha, que produz roupas, produz peças de roupa. Então, vocês podem conferir o trabalho da unidade produtiva de Bom Sucesso. Riacho do Meio, em Jataúba, que também trabalha na linha de produção de roupas. E a Associação Cheia de Graça, que é a Associação das Mulheres Rendeiras, que produz renda. Elas trabalham com renascença aqui na cidade. Então, confere lá essas unidades produtivas que o SEDAP faz o acompanhamento. Eu deixo para vocês o nosso abraço. Esperar sempre, esperar com fé, esperar com vontade e com determinação. É isso que nós do SEDAP desejamos a todos vocês. O nosso abraço. Até o nosso próximo podcast Escolha a Vida.